Você trabalha para uma empresa que tem o sistema SAP e precisa criar um novo material para esta sua empresa. Você sabe como fazer isso? Você sabe o que você precisa ou não precisa preencher? Como fazer a abertura de material no sistema SAP? Vamos ver juntos? Fala pessoal que quer aprender coisas novas, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a abertura de vistas para os produtos, sendo produto finais, componentes, books, bases, etc. A abertura de vista serve para aplicar os dados específicos da sua empresa a um determinado produto, sendo ele comprado como um componente ou produzido como um produto final. Como falado no vídeo anterior, temos empresas que utilizam SAP com diferentes níveis de data, com o sistema referencial e o sistema regional. Se sua empresa entra nesses casos, normalmente o produto precisa ser criado inicialmente no ambiente referencial, com os seus dados básicos e sem informações específicas da sua empresa. E somente depois, via interface MAT+, e CL+, a informação é transportada para o ambiente regional, onde finalmente é aberta com os dados específicos daquela empresa. Algumas empresas também possuem sistemas externos do SAP que geram interface para enviar os seus produtos para o SAP. Então, é necessário conhecer um pouco sobre o fluxo de criação dos seus produtos da sua empresa para entender a origem do código do produto no sistema SAP. Pensando apenas em SAP regional, para falarmos de criação de um código, iniciamos nosso processo pela transação MM01. Lembrando que, normalmente, toda transação finalizada em 1 é de criação, finalizada em 2 é de modificação e finalizada em 3 é de exibição, como explicado no vídeo introduzindo o sistema SAP no nosso canal. Entrando na transação MM01, temos algumas informações básicas que devemos informar na primeira página, como o código do material, o setor industrial e o tipo de material. Aqui eu vou colocar o meu código do meu material que eu já tenho o código e eu quero abrir as vistas para esse código. Para uma melhor performance e eficiência no seu processo, é aconselhado que seja criado um produto que serve como referência para cada tipo de material comprado ou produzido na sua empresa. Podemos chamar ele, por exemplo, de REF, referencial. Então podemos criar um produto final REF, um molho REF, um raw material, um RM REF, etc. O material de referência ele vai ter todos os dados específicos da sua empresa já memorizados e que são comuns para cada tipo de material e mandatórios para eles e vão ser copiados nos outros produtos conforme vai abrindo a vista. Então, por exemplo, se eu tenho uma informação que é igual para todo o produto final, eu coloco essa informação dentro do meu produto referência e eu faço a cópia utilizando esse campo copy from. Então aqui eu vou colocar o meu produto referência. Ok? Então, tudo que eu tiver dentro desse produto referência, ele vai copiar para dentro do meu material que eu quero abrir. Utilizando os dados da primeira tela, devemos clicar no botão Select Views ou simplesmente apertar o Enter. E aí vamos definir quais as visões do material que queremos abrir. Então eu cliquei aqui no Select View, ele me preencheu aqui que o meu material ele é um produto químico, ele é um produto final, ok? E essas informações eles vieram direto do PDF referência. Então eu dei um clique, eu vou dar um Enter, ok? E aqui eu tenho as visões que eu quero selecionar para abrir para esse meu material. Cada tipo de produto requer um tipo de informação. Então é necessário conhecer seu produto e saber quais informações são obrigatórias e quais não podem ser abertas a fim de não ter problemas no futuro. Sempre é necessário questionar um responsável da sua empresa para saber se tem alguma vista proibida para abrir para um determinado produto, ou buscar algum guia de usuário. Para essa demonstração, iremos selecionar 100% das vistas para abrir para todos os dados para esse material em questão.
Para isso, eu vou clicar no botão Select All, onde ele vai selecionar todas as vistas, ok? Eu também posso selecionar uma por uma, se eu quiser, individualmente. E, se tiver tudo ok, eu clico no botão de aceitar. Nesta tela e na próxima tela, existe um botão que é esse Default Settings. Esse botão, ele serve para salvar as opções que foram escolhidas na última seleção. Por exemplo, eu selecionei todas as vistas. Se eu clico no Default Settings, da próxima vez que eu fizer uma MM01 e eu apertar Select Views, ele vai abrir essa caixa Select View com todas as vistas selecionadas. Se eu quiser, por exemplo, tirar algumas vistas, por exemplo, essas 3 vistas, e apertar o Default Settings, na próxima vez que eu utilizar a MM01, ele vai abrir exatamente deste modo a caixinha de seleção. E isso pode ser útil, porque ele vai aumentar a sua performance, mas também pode ser perigoso, porque se você tiver algum material que você não pode abrir todas as vistas, por exemplo, ou você não quer abrir todas as vistas, se você tiver o Default Settings selecionado com tudo e você não reparar nisso, você vai abrir as vistas que você não desejava. Então tem que sempre tomar muito cuidado. Se você quiser, você pode selecionar as vistas que você quiser e fazer o Default Settings, porque eu sempre abro um tipo de material. Então esse tipo de material sempre tem essas vistas. Você pode fazer essa configuração. Caso contrário, você simplesmente não utiliza aqui, tá? Deixa vazio e salva com vazio aqui, e aí você seleciona as vistas que você quer selecionar quando você for utilizar essa transação. Nesse caso aqui, então, vou selecionar todas, como eu tinha falado, e vou aceitar. Nessa próxima etapa, temos que informar ao sistema o novo nível de organização de dados que queremos aplicar no nosso material, informando o que queremos regionalizar nesse material. Então, por exemplo, eu tenho uma planta X que tem dados diferentes de uma planta Y. Então, eu quero inserir os dados dessa planta X nesse material. Eu vou fazer as informações níveis de organizacionais da planta X, copiados do produto referência da planta X. Tá? Então, aqui nós podemos ver essa informação. Desse lado esquerdo, nós temos os dados organizacionais, tá? Que é o que nós vamos abrir para o nosso material, que nós vamos adicionar no nosso material. E do lado direito, nós temos esse campo que chama Copy From. Esse Copy From é o mesmo Copy From que nós adicionamos aqui. Então, nós vamos copiar do material referência. Tá? Então, todos os dados que tem no material referência, nós vamos puxar para o nosso produto final. Então, um ponto importante é, todas as informações que eu colocar do lado esquerdo, eu coloco exatamente igual do lado direito, porque assim eu estou puxando corretamente os dados. Eu não estou puxando informação de uma planta para uma outra planta. Okay? Então, aqui eu vou preencher com os dados da minha planta, com uma SL aqui qualquer, então, organização de venda, okay? Então, distribuição, um warehouse, um tipo de depósito, e todas as informações que eu coloquei do lado direito, eu vou colocar do lado esquerdo. Então, a mesma planta, o mesmo SL, a mesma organização de vendas, o mesmo canal de distribuição, a mesma warehouse e o mesmo tipo de depósito. Tá? Exatamente igual. Veja que aqui nós também temos esse botão Default Settings. Tá? Ou seja, se eu sempre abrir o mesmo material para a mesma planta, para a mesma organização de vendas, para o mesmo warehouse, eu posso simplesmente salvar essa tela como default, e sempre que eu utilizar MM01, eu vou selecionar as vistas e vier para cá, esses dados vão estar como default, vão aparecer direto, e é só pressionar Enter e passar. Novamente, cuidado, porque se os dados estiverem salvos como default, e você for abrir os dados de uma outra empresa, você precisa modificar as suas informações, ou você vai abrir incorreto. Então, terminando essa seleção, é só clicar no botão para aceitar. Então, aqui a gente pode verificar que foi selecionado, está dizendo aqui que o material já existe e vai ser estendido, tá? Então, ele vai ser estendido para minha nova planta.
Então aqui você pode observar algumas informações importantes. Quando você já tem uma vista que já foi aberta, você já passou pela vista, ele vai ficar com esse botãozinho aqui verde, que está dizendo que é vista editada. Quando você está numa vista que você não abriu ainda, ou seja, você ainda não verificou os dados, e essa vista você não passou por ela para abrir para o produto, você vai ver essa informação com a bolinha quadrada, bolinha preta, que significa vista selecionada. Tá? Então veja aqui, essa organização de vendas 2, ela está marcada com preta. Quando eu apertar um Enter para ir para a próxima tela, ela vai ficar marcada com um verdinho, significando que já foi aberta. Okay? Para abrir uma vista, para abrir vista material, você tem que passar por ela e depois salvar. Tá? Então, se, por exemplo, eu salvar nesse momento, todas essas vistas que estão em preto, tá, não vão ser abertas para o material, só as vistas que já foram como editadas. Okay? Então, se eu salvar nesse momento e eu precisar, por exemplo, a vista MRP1, ele não vai ter aberto. Eu vou ter que fazer novamente a MM01 para abrir a vista para esse material. Okay? Então, aqui a gente tem algumas informações. Okay? Tem várias informações, eu não vou passar informação por informação, porque eu não sei exatamente o que o seu produto, né, qual a informação que você quer colocar nesse seu produto. A informação importante que nós temos aqui de Master Data é o que você precisa e o que você não precisa preencher. Então, aqui, por exemplo, quando você vê esse símbolo dentro do campo, significa que ele é um campo obrigatório. Então, você precisa preencher alguma informação dentro desse campo para você poder passar de tela. Porque se você não preencher e tentar passar, ele vai falar que esse campo é obrigatório. Então, aqui você coloca uma informação, né, conforme a informação que você tenha, tá? E aí você vai ser permitido a mudar de tela, ok? Então, quando você finaliza, eu vou aqui, eu não vou falar o que cada um tem que preencher, porque isso aí é informação de fábrica por fábrica, ok? Então, eu vou simplesmente apertar o Enter, tá? Até passar por todas as fases, todas as vistas, ok? Observa aqui, conforme eu vou passando, vai ficando verdinho, ok? Então, cheguei na última vista. Quando eu chego na última vista, eu aperto um Enter, tá? E ele vai me dizer se eu quero salvar esse material. Okay? Se eu clicar assim, eu vou salvar a abertura de vista que eu fiz. E aí esse material vai ficar disponível para todas as pessoas da sua fábrica, da sua empresa, para eles poderem fazer a populagem de dados, inserir os dados e tudo mais. Então aqui eu vou clicar assim e ele vai dizer que o material foi criado. Ok? O mesmo material, ele pode receber dados de diversas plantas, de diversos warehouses, de diversas organizações de vendas, tá? Tudo depende de como é estruturado o sistema na sua empresa. Então, finalizando a abertura da vista, tá? É possível que a gente vá na transação MM02, é possível modificar os dados desse material. Então, aqui eu coloco o meu código do material, posso selecionar qual vista eu quiser, porque nós abrimos todas. Então, todas as vistas para esse material estão abertas. Então, você pode selecionar a vista que você quer para fazer as modificações. Tá? Então, dados básicos 1, dados básicos 2 e classificação são 3 vistas básicas que vêm do seu referencial. Então, são informações que não dependem da planta. Ela é simplesmente uma informação igual para todas as suas empresas dentro do seu sistema. Todas as outras vistas, da organização de vendas e tudo mais, elas possuem dados específicos para cada empresa. Então aqui eu vou abrir a partir da organização de vendas, tá? Então aqui eu vou colocar a informação que eu tinha aberto. Tá? Se eu entrar sem nenhuma informação, tá? Só uma informação importante aqui. Veja que aqui eu tenho um material com algumas informações apenas, ok? Isso aqui é uma vista de organização de vendas. Então, se eu clico aqui nesse botão Organization Levels, okay, ela vai me dizer algumas informações que eu posso preencher para ter dados extras nesse material. Tá? Aqui é sem informação básica para todas as plantas, para todas as fábricas e empresas.
conforme eu coloco uma informação, vou colocar uma planta, ele vai, para esse caso aqui, ele não me deu nenhuma informação extra, mas vamos lá, organização de vendas, né, canal de distribuição, conforme eu faço isso, ele me abre mais informações, tá, para eu fazer um preenchimento. Quando eu vou para a parte, por exemplo, do warehouse, tá, veja que aqui eu estou falando do material para essa planta, ok? Então, para esse material, para outra planta, pode ter outra informação. Então, esses dados, eles são regionalizados para essa planta. Se eu clico, como eu estou falando de armazém, se eu clico no organizacional aqui, nos organizacionais, eu posso entrar com o número do warehouse. Então, se eu entro com o warehouse, por exemplo, e o tipo de depósito, quando eu dou um Enter, eu vou ter outras informações que são específicas para o warehouse. Okay? Então, se eu não colocar warehouse, vou ter informações específicas para a planta. Colocando warehouse, eu tenho informações específicas para a planta e para o warehouse nesta vista. Okay? Então, aqui é bem importante, é um ponto bem interessante de você observar. E aí você sabe o que você precisa fazer de informação extra para esse material. Bom, falando um pouquinho das vistas, ok? As vistas, dados básicos 1, dados básicos 2, básicos e classificação, elas são vistas básicas, conforme eu falei anteriormente. As vistas Sales Organizations, elas são destinadas a materiais que você vai fazer vendas. Então, se você vai realizar venda de um material, se você fez a produção desse material e você vai fazer uma venda, você obrigatoriamente tem que abrir vistas de vendas, de sales. Okay? Essas duas vistas aqui é parte de importação e exportação. Então, se você tem um produto que importa ou exporta, você precisa fazer a abertura dessas vistas. Tem a vista de purchasing, que é de compras. Então, se é um material que você precisa comprar, ou precisa de algum processo que você tenha que comprar alguma coisa para produzir esse material, você precisa abrir a purchasing. MRP são vistas de logísticas. Tá? Essas três vistas são específicas para a logística do material. Então, toda a parte de planejamento, toda a parte de VP, de tempo de processo, tempo de planejamento, horizonte de bloqueio, tudo fica definido nas vistas MRP. Working Schedule basicamente é para a produção. Storage 1, Storage 2, Warehouse são destinadas a estoque, WM. E toda a parte de estoque e armazenamento dentro de um warehouse. Quality Management é basicamente vista de qualidade. Accounting é parte de contabilidade. Costing é parte de gestão. E essas duas vistas aqui, elas só abrem quando você já fez a abertura de material. Na vista de qualidade, tem uma informação, tá, nessa qualidade management. Vocês têm esse botão aqui, Special Setup. Esse botão, você tem que clicar nele na hora que você está fazendo a MM01 para ele puxar os dados do produto de referência. Se você não clica nesse botão, ele não vai trazer nenhuma informação, ok? Então, quando você estiver fazendo MM01, é muito importante você clicar nesse botão Special Setup, para você trazer todas as informações de qualidade, de como é feito o controle de qualidade desse produto para o produto que você está fazendo abaixo. Então, quando você chega na última etapa que você escolheu, você pode salvar todas as modificações que foram feitas. Okay? O vídeo ficou um pouco longo, mas é mais complicado de explicar a abertura de vistas em um tempo muito curto. Tá? Então, peço desculpa por isso. Mas esse é um modo de fazer abertura de materiais no sistema SAP para uma empresa. Se você é o responsável por criação de novos produtos, você pode utilizar essa transação. Obrigado a todos e até mais.